Agora vamos colocar o branco para fazer o brilho do olho. Pega o branco com pincel zero, bastante tinta no pincel, ó, e coloca no lado esquerdo, pegando um pouquinho em cima da pupila e um pouquinho na íris, e uma volta embaixo, uma meia lua encostadinho na pupila. Agora vamos fazer a sobrancelha. Pode ser com pincel 4 também, pega o branco. E faz ela bem gordinha, bastante tinta. Então, vamos fazer primeiro a touca, para depois o branco da barba e do pompom. A touca, vamos usar esse mesmo vermelho que a gente estava usando antes. E pintar toda ela. Preencher bem a fibra do tecido. Pegar o vinho para fazer a sombra na touca. Daí passa também na lateral do pincel, da tinta ali, pega só na lateral, ó, no ladinho. Pega a tinta no cantinho do pincel e aqui encostadinho no cabelo e nesse pompom, vamos passar para fazer a sombra. E daí espalha para cima do vermelho. O laranja a gente vai usar para dar uma luz laranja. Também pega mais do ladinho, aqui ó, mais do ladinho do pincel. Geralmente assim ó, para fazer o fundo da pintura, vocês podem notar, geralmente para fazer o fundo eu pego o pincel cheio de tinta. E quando é para fazer esses acabamentos, luz, uma coisa menor, já passa o pincel do ladinho. É por isso que eu reclamo assim para as pessoas não pegarem a tinta direto da tampinha, do potinho, porque quando a gente acostuma a pegar do potinho da tampinha, a gente tem aquele hábito, porque fica mais prático, né? E é difícil da gente tirar esse hábito. E daí eu gosto que treine, pegue sempre de um potinho. Eu uso aqui uma bandejinha de leite, eu corto a caixinha de leite
e uso ela como bandeja para tinta, porque na tampinha tu não tem como pegar, passar o pincel assim, ter esse movimento para te pegar a tinta certinha. E se não pega a tinta na maneira correta, ela já vai para a pintura errada, ela não vai dar o mesmo efeito. Então por isso que eu sempre reclamo para não pegar a tinta da tampinha. Daí eu brinco com as minhas alunas que eu posso, elas não podem, que elas reclamam comigo, mas eu já faz muitos anos, eu tenho a prática e eu sei que no início eu também queria pegar só da tampinha. É mais prático, então a gente pegando da bandeja, a gente adquire o hábito de pegar da bandeja. Agora vamos fazer então a barba e os pompons. A gente vai pegar um pincel bem maior, o 18 até 20, se vocês quiserem, e vamos preencher todo o fundo com branco. Vamos fazer primeiro no pompom, só que daí aqui tem que cuidar para não ir muito em cima do vermelho, porque vai manchar. Depois a gente vai usar aquela tinta que expande quando passa, ela fica bem bonita. Por cima no pompom, na barba a gente vai usar o cinza para dar volume. E se a gente ir lá para cima do vermelho, ele fica cor de rosa no branco. Na sobrancelha também a gente vai usar o cinza. O vermelho também eu gosto de fazer quando eu vou pintar Papai Noel. O branco eu sempre deixo por último. Eu faço, mesmo que o vermelho pode manchar o branco, mas sempre o vermelho tá por baixo, olha, a touquinha tá lá por baixo, que assim vai ter o cabelinho, o pedacinho que vai por cima da touca. Sempre o branco eu pinto por último, pra dar, agora vamos pegar, ó, bastante tinta e vamos fazer a barba e o cabelinho. E daí pra dar o efeito que ele tá por cima do rosto, o bigode, né? Então, sempre o branco por último. Pode deixar aqui assim, ó, uma beirinha sem pintar entre a barba e o pompom ali, para vocês não se perder. Eu geralmente passo tudo por cima, porque às vezes a gente não enxerga o risco, né? Eu passo tudo por cima, mas vocês podem deixar uma beirinha para não se perder. Aqui em volta do rosto, ó, o bigode fecha bem, faz uma curvinha embaixo do nariz, fecha bem e preenche bem a fibra do tecido. As gurias me perguntam se eu uso incolor, clareador, se eu não uso na minha pintura. É muito difícil eu usar. Geralmente eu uso só a tinta. Eu uso mais assim o incolor quando eu vou fazer camisetas. Porque na camiseta, como a malha é mais fina, a gente precisa amolecer um pouquinho a tinta. Ela não pode ficar tão dura, porque depois, quando seca a pintura, ela fica mais durinha, né? E no pano de prato, tu vai pintar e não vai usar no teu corpo, então não vai fazer diferença. Eu dificilmente uso incolor. Tá a tinta do outro lado aqui. Preenche toda a barba.
No contorno da barba, eu já pego bastante tinta, mas eu venho com o pincel no movimento reto, assim, para baixo, já fazendo uma imitação de uns cabelos. Para preencher aqui, a gente deita o pincel na tinta, né? E aqui em volta da barba, eu já faço um movimento volteado, uma meia lua. Ó, aqui no outro lado, no outro sentido. Não ficar aquela coisa dura, reta. Agora vamos pegar o cinza lunar para fazer as sombras da barba. Vou pegar um pincel um pouquinho menor também, pode ser o 14. Passa, ó, preenchi o fundo com pincel cheio de tinta em todos os sentidos. Vamos fazer uma sombra, passo o pincel, aqui assim, ó, passo o pincel do ladinho da tinta. Pega um pouquinho de tinta e faz a sombra lá que divide do pompom. Pega um pouquinho de tinta no cantinho, passa o pincel em volta do rostinho. A tinta já vai ficar só aonde vocês precisam que ela fique. Se colocar a tinta no pincel inteiro, vocês vão manchar toda aquela parte ali. Aqui na sobrancelha, passa um pouquinho do cinza para baixo, mais pertinho do olho. Aqui assim embaixo do nariz pode passar um pouquinho também. E na barba, no bigode, aqui assim, não faz uma volta inteira, faz pequenas curvas que vão dar também movimento no bigode. Embaixo da boca e espalha para baixo.